Bom dia, irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais uma série de meditações aqui na igreja. Deixa eu só arrumar uma baguncinha que ficou aqui. Não é culpa do Rangel, não. É coisa do culto do domingo passado à noite. Então, só para recapitularmos o que nós já tratamos aqui, em 2 sermões foi abordado aqui o que é a família e as lutas espirituais que a família enfrenta. Depois, num sermão aí épico, o Tiago tratou de solteirice, ou a questão do celibato, de viver só para Deus. Semana passada nós tratamos de um tema bem complicado, bem difícil, que é a questão do divórcio. E hoje nós encerramos essa série tratando de outro tema também importante, que é criar filhos para a glória de Deus. Eu vou usar como texto básico Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, 12 e 13. Semana passada eu não usei NVI, tentei assim fazer uma mensagem subliminar, mostrando um pouquinho da superioridade da Almeida 21, mas eu fui enquadrado essa semana, então vou usar NVI agora de manhã. Obviamente me prometeram uma Bíblia bonita, capa de couro, né, senhor Tiago? Ok, vamos lá. Deuteronômio 6, versos 4 a 9, depois 12 a 13, você tem um texto aí no quadro também. Só para você entender o contexto aqui dessa passagem bíblica, Deuteronômio significa repetição da lei, ou segunda lei. O povo foi liberto da escravidão do Egito, 400 anos de escravidão. Quando eles começam a gemer por conta da dureza da escravidão, o texto vai dizer que o Senhor, Yahvé, aquele que ele desce dos céus e com um braço forte ele tira o povo do Egito. Ele esmaga as divindades do Egito, ele literalmente destrói o Egito como entidade política, social, econômica, e dessa forma o povo é liberto. Só que rapidamente o povo começa a pecar, e no momento chave da história, contra o bom conselho dos espias Josué e Calebe, o povo resolve desobedecer a Deus e não tomar a terra da promessa. E com isso o povo é lançado num período de 38 anos de peregrinação no deserto, de tal forma que, com exceção de Josué e Calebe e sua família, toda aquela geração que saiu do Egito, que viu os sinais e prodígios que o Senhor, Deus, operou no Egito, aquela geração morre toda no deserto. Agora, essa nova geração, com exceção de Josué, Calebe e suas famílias, eles param na margem do rio Jordão, antes de atravessar para a terra da promessa, e Moisés agora começa a recapitular para uma nova geração tudo aquilo que Deus ensinou no Monte Horebe, lá no Sinai, quando ele entrou numa aliança, num pacto com toda a nação que deveria ter entrado na terra da promessa. Então, Deuteronômio, todo o livro, sim, é um livro que descreve esse momento ímpar na história de Israel. As tribos estão na iminência de atravessar o rio Jordão e tomar a terra que lhes foi dada por promessa divina, e Moisés agora começa a recapitular a sua lei, ou a lei que lhe foi dada e que deve ser ensinada a todo o povo. Então, Deuteronômio 6, que talvez seja o capítulo mais conhecido desse livro, mas não o de mais destaque, né, outros capítulos importantes, mas o Deuteronômio 6, no meio desse capítulo nós temos uma famosa oração. E essa oração começa assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Tenham cuidado. Não esqueça o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Antes de entrar na passagem propriamente dita e tentar entender o que essa passagem tem a dizer para nós hoje, queria dizer que eu vou dividir a passagem em 3 divisões aí, 3 blocos principais. O primeiro bloco vai do verso 4 ao verso 5, depois versos 6 ao verso 7, e depois versos 8 ao verso 9. O texto, a primeira parte aí do texto, então, versos 4 e 5, a gente pode destacar aí Moisés nos ensinando que o Senhor é o único Deus e só esse Senhor merece adoração. O texto é muito conhecido pela sua primeira palavra, ouça, em hebraico, Shema. Nós temos então aqui a
primeira confissão de fé do povo de Israel, ou talvez a mais importante confissão de fé do povo de Israel. A confissão de fé é: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Em hebraico é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Deus é único, se Ele é o único Senhor, então só Ele merece a nossa adoração. Os israelitas oram essa oração todo dia, manhã e noite. Ela é unida a mais duas outras passagens bíblicas, Deuteronômio 11, 13 a 21, também Números 15, versos 37 a 41. Esses três textos, encabeçados por Deuteronômio 6, verso 4 até verso 9, é a oração principal que os israelitas fazem, a mais básica confissão ou declaração de fé de Israel. Ela também não é só a declaração de fé de Israel. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, quando confrontado por um fariseu piedoso, ele vai lembrar que nós temos nessa passagem o primeiro grande mandamento. O próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele reconhece que Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, também é a nossa confissão de fé, também é nosso grande mandamento. Nós somos comandados. Aqui a gente tem que entender. Moisés não está dando para a gente um conselho ou nos dando uma opção, ele nos dá um comando, uma ordem. Nós somos chamados a adorar a Deus como nosso único Deus, ou adorar o Senhor como nosso único Deus. Desculpa, a questão aqui é tem uma pegadinha aqui dentro do texto bíblico. Se você notar, e isso não entrou aqui no quadro, mas em nossas traduções, seja a NVI, Almeida 21, Almeida Revista Atualizada, as boas traduções que temos aqui, a palavra Senhor ela é grafada em versalete. Ela tem um tipo diferente das outras palavras que você tem no texto. Por quê? Porque a palavra Senhor aí é um tipo de interpretação da palavra Yahvé que se encontra no texto original. Lembra que quando Deus se apresenta para Moisés, ele naquele momento ali no deserto, enquanto a sarça ardia e não se consumia, ele se apresenta como o Senhor, como Yahvé, como aquele que é, eu sou o que sou, te envia para falar a Faraó. Deus, ele dá o seu nome especial, ele revela o seu nome especial para seu servo Moisés. Como os judeus piedosos não citam o nome de Yahvé, então no lugar dele é colocado Senhor como grafado. O que o texto quer lembrar, e Jesus frisa isso no Novo Testamento, tanto em Marcos como em Lucas, é que Yahvé, o eu sou, aquele que se revelou a Moisés na sarça ardente e depois veio ao povo em pacto no Sinai, esse é o único Deus. Aqui um comentário lateral, alguns teólogos, por uma questão politicamente correta, tendem a tentar dizer que Alá, o Deus dos muçulmanos, e Yahvé, o Deus hebreu, são o mesmo Deus, que se tenha simplesmente palavras diferentes para designar o mesmo Deus. De jeito nenhum. O Deus que vem a nós na Sagrada Escritura, ele não é só todo-poderoso, ele não é apenas o Rei do Universo, como Alá é revelado, mas ele também é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é o Deus do pacto, o que Alá não é. E Deus é Deus dessa categoria porque ele se revela assim na Sagrada Escritura, e a gente vai entender que no Novo Testamento, da forma mais profunda, esse único Deus, esse que é o eu sou, é também Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu não tenho como desenvolver o ponto aqui. Mas quando a gente vai, por exemplo, para João, nós descobrimos que o eu sou que se apresenta para Isaías, segundo a interpretação autorizada do apóstolo em João capítulo 12, é o próprio Jesus. Em Atos 28, Paulo vai dizer, ou Lucas, melhor dizendo, vai dizer que o eu sou que foi Isaías é o Espírito Santo. Então, o eu sou, esse Deus único que deve ser adorado aqui, é o Deus Trino, como revelado de forma final no Novo Testamento. O ponto aqui que Moisés quer lembrar para o povo, na iminência de entrar na Terra Prometida, e quer lembrar para nós aqui, é que há um único Deus, Yahvé, e a ele a gente presta culto. Nós somos chamados a adorar esse Deus, como o texto vai dizer, com todo o nosso coração, nossa alma e com todas as nossas forças. Mas eu estou adiantando o ponto aí, ainda tratando aí da questão de o Senhor ser o único Deus, Yahvé ser o único Deus. Aqui a gente lembra de Isaías capítulo 45, versos 5 a 7. O profeta está rememorando a destruição de Jerusalém.
o fato de que Nabucodonosor, a Babilônia, arrasaram Jerusalém, talvez o momento mais triste de todo o Antigo Testamento, quando em 586 a.C., Jerusalém é completamente arrasada, o bonito templo de Salomão é completamente destruído, o rei de Judá tem seus olhos vazados e todo o povo agora é levado para o cativeiro, para a Babilônia. Isaías agora profetiza que, ainda que isso venha a acontecer, Isaías está escrevendo antes da destruição de Jerusalém, Deus vai levantar um outro rei, um rei que não conhece Yahvé, que não conhece esse Deus que é. Deus vai dar um nome a ele, vai torná-lo escravo e vai fazer com que esse rei, no caso Ciro, tire o povo do cativeiro e lance o povo de volta para a terra da promessa. Em outras palavras, a Babilônia não destruiu Jerusalém porque Bel, a divindade babilônica, é mais forte do que Yahvé. Foi o próprio Yahvé que destruiu Jerusalém. E aí a gente lê em Isaías 45, versos 5 a 7, as famosas e escandalosas palavras: Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O profeta Isaías leva adiante essa noção de que há um único Deus, que só Yahvé é Deus, só o Eu Sou é Deus. Ele não divide sua glória, não divide seu poder, não divide seu controle com outras divindades, que na verdade são demônios. Ele não divide seu poder ou controle com o diabo. Ele não divide seu poder ou controle com algo que a gente poderia chamar acaso ou casualidade. Esse único Deus, ele controla todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas e por isso ele deve ser adorado. Antes da gente continuar então, a gente precisa fazer algumas perguntas. Principalmente dos nossos pais. Quem é Deus para nós? Quem é esse que vem na Sagrada Escritura para nós? Será que nós temos meditado nesse Deus? Será que nós nutrimos pensamentos elevados a respeito de quem é esse Deus? Será que nós temos esse Deus como centro do universo e centro da nossa vida de fato? Se você notar, tudo que vem depois, o convite para nós adorarmos a Deus com todo o nosso ser, com tudo que somos, e também o chamado para que os pais ensinem e eduquem seus filhos na fé, depende do chamar, depende de nós ouvirmos que Yahvé é o único Deus, e só a Ele nós prestamos culto, só a Ele nós nos entregamos, só a Ele nós oferecemos todo o nosso ser. Será que nós podemos experimentar uma expansão de mente, um coração dilatado, na medida que a gente medita que Yahvé, esse Deus que é único, Pai, Filho, Espírito, ele também é amor, ele também é bondade, ele que é soberano também é santo? Será que a gente pode experimentar nossa mente como que ampliando na medida que a gente começa a meditar na grandeza desse Deus, não só na soberania dele, mas no cuidado que ele tem por nós, seu povo? Ok, posto isso, então nós somos convidados agora a render tudo que somos a esse Deus único. O texto fala que a gente deve adorar e amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. O que nós temos aqui é um tipo de construto bem hebraico. De um lado, coração é o centro de todos os afetos, do intelecto, das emoções do ser humano. Na visão do ser humano hebreia, bíblica, o ser humano não é razão e coração como convencionou-se dividir entre nós, né? A gente quer fazer um poema, ou quer expressar algum sentimento, a gente desenha um coraçãozinho, como se o coração representasse algo em oposição à mente. Na mentalidade hebreia, quando o texto diz que a gente deve amar a Deus de todo o coração, ele está dizendo que a gente deve amar a Deus com a inteireza do nosso ser, com a nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso próprio afeto, todo o nosso ser é entregue a Deus para amá-lo com tudo que somos. A alma, a palavra hebraica que é nefesh, ela é difícil tradução. Talvez a ideia que o Moisés quer oferecer para o povo ali no Rio Jordão, na beira do Rio Jordão, e para nós aqui, é que nós amamos a Deus não só com nossa mente, nossos afetos, nossas emoções, mas com aquilo que nos é mais profundo, com todo o nosso ser, toda a nossa personalidade.
E o texto termina aqui, essa sessão, dizendo que tanto o coração como a alma devem ser entregues a Deus, devem ser movidos a amar a Deus com todas as suas forças. Quer dizer, o Deus que vem a nós, o Eu Sou, Yahvé, aquele que é todo-poderoso, ele requer que nós os entreguemos a ele com tudo que somos. Mais uma vez, você tem que notar que tudo que vem depois, todo o programa pedagógico de pais a filhos que vem depois, ela surge dessa noção de que o Senhor é o único Deus, só Ele merece todo o nosso culto, toda a nossa adoração, nós somos instados a nos entregar completamente a Deus, todo o nosso ser aqui, tudo que somos nós entregamos a Ele. O ponto para nós aqui é, nós reconhecemos que Deus é um, mas nós vivemos para Ele, completamente dedicados a Ele, como Moisés, inspirado por Deus, requer de nós aqui. Como a gente tem buscado a Deus, nosso dia a dia? Será que nós temos nos aplicado, dia a dia, a buscar a Ele, pela leitura do seu texto sagrado, nem que seja um pequeno trecho? Será que nós temos nos aplicado, por exemplo, a concentrar nossa mente, nosso intelecto, nossa memória naquilo que é oferecido domingo após domingo aqui, por meio das pregações, exposição do texto sagrado? Nós daqui a pouco vamos nos aproximar da ceia. Será que a gente se aproxima da ceia com preparação, com quebrantamento, com alegria, sabendo que a gente está sendo alimentado com o corpo e com o próprio sangue de nosso único Salvador, Jesus Cristo? Será que a gente tem buscado a Deus por membrar numa igreja, de fato, cristã, evangélica? Será que, quando nós entendemos a necessidade de sermos parte do povo de Deus, será que a gente tem buscado a Deus também pelo batismo, que é uma imersão na morte e na ressurreição de Cristo Jesus? É uma união, ou simboliza e sela a nossa união com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus? É bem legal ver na lista alguns de vocês pedindo para ter todo mês os nossos intercâmbios de família. A comunhão é parte importante desse crescimento na adoração, no serviço, na entrega a esse único Deus que vem a nós e que exige que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Aqui não há espaço para um tipo de vida claudicante. Aqui não há espaço para a gente compartimentalizar a nossa vida. No domingo eu vou ser cristão, eu vou adorar a Deus, mas durante a semana o que eu creio, o que eu faço no culto com os irmãos, ele não toca o restante do meu dia a dia. Quando o texto diz que a gente é chamado a amar a Deus com todas as nossas forças, isso toca toda a nossa agenda também durante a semana. Durante a semana nós continuamos celebrando esse Deus que é único, mas também nós continuamos amando em tudo que nós fazemos durante a semana. Então, um ponto aqui é como que nós pensamos a respeito de Deus tem modificado o nosso dia a dia, tem modificado nossa vida. Como esses pensamentos elevados que nós devemos nutrir a respeito de quem Ele é, Deus é soberano, santo, gracioso, misericordioso, etc. Como isso tem modificado o nosso dia a dia? Isso tem infundido em nós mais anseio por buscá-lo? Isso tem trazido a nós mais coragem diante da vida? Isso tem nos ajudado a permear toda a nossa existência com esse amor que a gente deve devotar a esse único Deus? Então, esse é o primeiro ponto. O Senhor é o único Deus e só Ele merece a nossa adoração. Mas aí, o grande legislador, Moisés, ele continua, versos 6 e 7. Ele começa a mostrar que se Deus é o único Deus e que nós devemos nos entregar a Ele com toda a nossa força, com tudo que nós somos, do outro lado, esse Deus vem a nós por meio da sua palavra, Ele nos dá instruções, já que Ele nos libertou do Egito, Ele nos tirou da terra da escravidão, e essas instruções, essa palavra que Ele nos dá, deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso viver diário. E um ponto importante aqui é que a gente só vai conseguir fazer com que a palavra permeie o nosso dia a dia, essas instruções que Deus nos dá permeiem o nosso dia a dia, se nós nos colocarmos debaixo da força do primeiro mandamento, de amar o Senhor, o único Deus, com toda a nossa alma, todo o nosso coração e todas as nossas forças. Se nós não conseguimos reconhecer Deus como único Senhor, não conseguimos reconhecer o Senhor
como único Deus. E se nós não conseguimos amá-lo com todas as nossas forças, a gente não consegue cumprir a segunda parte do mandamento. Se você lembrar, a segunda parte do mandamento vai encontrar eco no Salmo capítulo 1. Aquele que é bem-aventurado, aquele que tem as suas raízes firmemente estabelecidas na terra, é aquele que, dia após dia, tem as palavras de Deus no seu coração, e ele vai ensinar com persistência essas palavras, sentado, andando, quando se deita e quando se levanta. A gente tem aqui quase um roteiro para ensinar a fé para os nossos filhos, para aqueles pequenos que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. De um lado, o texto lembra que a gente não consegue explicar a palavra ou ensinar a palavra em todo o tempo, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, se nós não tivermos uma experiência pessoal com essa mesma palavra e com Deus que nos transmite essa palavra. De um lado, o texto exige que a gente o ame com todas as nossas forças. Somente amando a Deus com todas as nossas forças, a gente vai conseguir transmitir essa palavra no nosso viver diário. De outro lado, os pais têm que experimentar essa palavra primeiro, antes de comunicá-la aos seus filhos. E essa palavra é comunicada dia após dia. A ideia aqui de ensinar com persistência essa palavra, conversando assentado, andando pelo caminho, ao deitar-se e levantar-se, é que essa palavra deve fazer parte integrante da nossa vida diária, ela deve permear tudo que nós fazemos. A questão aqui não é simplesmente citar a palavra durante o dia a dia. Na verdade, o que o legislador quer ensinar para a gente aqui é que nós começamos a interpretar o mundo por meio dessa sagrada palavra que nos é dada pelo único Deus, pelo Senhor. A ideia é que nós começamos a ter essa palavra como tipo de uma lente, um óculos, pelo qual tudo nos é interpretado. Se no mundo, se fora do ambiente cristão nós temos uma cacofonia de vozes, uma bagunça de sons, muitas palavras sendo proferidas, muitas vezes em contradição, do outro lado nós temos uma palavra que procede do alto, vem do próprio Deus, e ela agora funciona como esse óculos pelo qual nós começamos a julgar todas essas muitas palavras que nos chegam. Os filósofos falam muito de epistemologia, seria aquela área ligada ao saber, ao conhecimento. Como é que nós conhecemos? O incrédulo pode dizer que ele conhece por meio da experiência, ele pode dizer que conhece por meio de alguma autoridade que não procede de Deus, a razão, emoções. Os incrédulos podem dizer que é o Estado que determina o que é um conhecimento que é legítimo, ou, do outro lado, indivíduos podem dizer que eles que fazem o seu mesmo conhecimento, nada além deles é que determina o que eles saibam. Então, os filósofos falam que hoje nós temos uma verdadeira luta nessa área do saber, de como nós sabemos o que sabemos. Mas para o cristão isso não é um problema. Para o cristão, Deus falou, e assim a gente sabe, assim a gente conhece. Deus proferiu sua palavra sagrada. Ela agora se torna não só uma âncora firme para nós, no meio dessa confusão de muitas vozes, mas a palavra agora se torna também esse óculos, essa lente, pelo qual a gente interpreta todas as vozes que nos chegam, para saber qual é aquela voz que procede de Deus e quais são aquelas vozes que não procedem dele, e por isso devem ser retiradas ou devem ser lançadas para o lado. O que o legislador lembra aqui é que o que Deus exige de nós em aliança, e se nós somos tirados da terra da escravidão, nós estamos já debaixo dessa aliança sagrada com Deus, deve ser assunto de conversa em todo o tempo. Em casa, o texto vai dizer aqui, enquanto se tem as refeições, no caminho, de noite e de dia. Essas exigências sagradas, esses comandos que Deus oferece para nós, devem permear todas as nossas conversas em casa, de forma direta, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, mas também de forma indireta, quando nós ajudamos os nossos filhos a interpretar o mundo a partir da revelação que Deus faz de si mesmo na Sagrada Escritura. Algumas aplicações para nós aqui. Será que a palavra de Deus tem feito parte do nosso viver diário? Será que a gente tenta interpretar o mundo a partir da revelação que Deus faz de si mesmo? E aqui
você pode pensar da forma mais ambiciosa possível. Será que a Escritura Sagrada, dada a nós, nessa aliança que Deus faz com o seu povo, ela nos ajuda a interpretar os filmes e novelas que nós vemos na televisão, as manchetes dos jornais, o que é ensinado nas escolas, os discursos políticos, muitas vezes antagônicos e radicalizados? Será que a Escritura nos ajuda a interpretar toda essa pluralidade de vozes, essas multiformes vozes que vêm a nós? Será que a Escritura, de fato, é assunto das nossas conversas o tempo todo, em casa, caminho, noite, dia? Será que nós temos meditado constantemente na Palavra de Deus? Será que a gente tem o hábito de conversar sobre essa Sagrada Escritura em casa também, ajudando nossos filhos a ter esse discernimento que vem da parte de Deus para nós? Então, esse é o segundo ponto. Se no primeiro ponto nós somos chamados a adorar o Senhor como único Deus vivo, nos entregar a Ele com todo o nosso ser, no segundo ponto, a gente lembra que a palavra que vem do Deus vivo, essa aliança que Deus estabelece conosco, registrada na palavra, deve fazer parte do nosso viver diário. Terceiro ponto, versos 8 a 9, Moisés começa a mostrar que essa palavra deve ser demonstrada como exemplo vivo. De um lado, a gente deve conversar sobre essa palavra quando a gente está sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deita, quando se levanta, e a gente deve retratar esse anseio pela palavra, essa dedicação pela palavra do Senhor que vem a nós de forma pictória. Os judeus, a partir desse Shema, a partir dessa confissão de fé, eles começaram a usar uma série de recursos visuais para que as pessoas pudessem fixar pictoriamente a importância dessa palavra e como essa palavra deveria nortear tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, os judeus piedosos, eles colocaram dentro de 2 caixinhas de couro, chamadas tefilim, uma tradução aí seria filactérios, 4 trechos da Torá, 4 trechos que a gente encontra no Pentateuco, nesses textos fundantes da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. São os textos de Êxodo 13, 1 a 10, Êxodo 13, 11 a 16, Deuteronômio 6, 4 a 9, que nós estamos lendo aqui, Deuteronômio 13, 11, versos 13 a 21. Esses 4 pequenos fragmentos serão colocados nessas 2 caixinhas de couro. Como você tem a imagem aí, um militar meditando na lei, na instrução, a Torá, que é o Pentateuco, uma caixinha era amarrada com tiras de couro no alto da testa, e outra, você nota aí, é colocada no lado esquerdo, no braço esquerdo, muito próximo do coração. A ideia não é apenas enquanto se senta na mesa, se conversa da lei, enquanto anda pelo caminho, se conversa da lei, ao se deitar ou levantar, se conversa da lei, mas o ponto aqui é, de forma pictória, mostrar um exemplo vivo, mostrar essa lei de Deus controlando os pensamentos e sentimentos da pessoa. Tudo que ela pensa, tudo que ela quer sentir, seus afetos, estão controlados por essa lei dada pelo próprio Deus vivo. Os tefilim são usados por todos os homens judeus durante todas as suas orações matutinas, exceto o Shabá, exceto nas festas santas, porque o Shabá e as festas já são momentos propícios, dados pelo próprio Deus ao povo do pacto, para meditar na palavra sagrada. Eles também colocam 2 passagens da Torá, do Pentateuco, Deuteronômio 6, 4 a 9, que nós estamos meditando, Deuteronômio 11, 13 a 21, em uns recipientes pequenininhos, são mais ou menos desse tamanho. E eles são colocados, pode avançar mais um slide aqui, nessa posição, inclinados, em mezuzás. A ideia é que, saindo de casa ou voltando para casa, o judeu piedoso toque na lei afixada nos umbrais das portas. Lembra? Olha o que o texto diz, verso 7. Converse sobre elas, sobre essas palavras da aliança que Deus tem dado, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, de forma muito criativa, os judeus piedosos, seguindo essa instrução dada por Moisés, tentaram retratar o
papel norteador, o papel de comando do livro da aliança de forma pictória. No tempo da oração, colocando-a numa caixinha, num filactério na cabeça e no braço esquerdo, na altura do coração. Também colocando esses textos representativos e que resumem tudo que Deus requer da gente, em todo o Pentateuco, num tipo de recipiente, mezuzá, que é colocado no umbral da porta. A ideia aqui é que esses sinais que representam toda a lei seriam pictoriamente colocados diante de todas as pessoas de Israel, inclusive crianças, para que quando eles olhassem, seja para os tefilins, seja para o mezuzá, eles se lembrassem de todo o conteúdo da lei. Deus tirou todo o seu povo com o braço forte do Egito. Esse Deus, que é o único Senhor, que é Yahvé, que é o Eu Sou, o Deus que veio a Moisés no deserto, na sarça que ardia e não se consumia. E esse Deus que tirou o povo do Egito, ele também faz exigências agora para esse povo liberto, esse povo que foi salvo da escravidão. Os judeus piedosos, eles tinham uma paixão para ensinar os seus pequenos no livro da lei. E eles recorreram, de forma bem literal, usando a passagem aqui de Deuteronômio 6, versos 8 e 9, a elementos pictórios que pudessem destacar esse amor pela lei, esse amor pelas instruções pactuais de Deus para todo o povo, sobretudo para aqueles em casa. Hoje nós temos uma série de recursos que a gente pode usar para educar os nossos filhos. A gente tem livros nos instruindo sobre como fazer um culto doméstico, nós temos cânticos adaptados às crianças e filhos mais velhos, nós temos bíblias ilustradas, e é um costume aqui oferecermos para os pais, quando apresentam seus filhos e consagram seus filhos a Deus, essas bíblias ilustradas para eles, para que desde pequenos as crianças sejam educadas na fé. Nós temos manuais de doutrina adaptados para crianças, revistas devocionais, desenhos, filmes. Será que a gente tem usado criativamente esses recursos para instruir os nossos pequenos na fé desde cedo? Como nós empregamos nossa criatividade para que os nossos filhos, nossas conversas, nossas caminhadas com eles, ao deitarem, se levantarem, eles ouçam, eles se coloquem debaixo do comando dessa lei dada por Deus lá na entrada, nas vésperas de entrar na terra da promessa, mas eram leis que já haviam sido dadas no Sinai e que deveriam ser inculcadas nos filhos desde cedo. Como é que a gente tem usado a criatividade que Deus nos dá? Nós hoje temos muito mais recursos do que os judeus, quando saíram do Egito, tinham para dar a lei, oferecer a lei para os pequenos. Como é que a gente tem empregado nossa criatividade em levá-los a meditar na lei? O que eu ofereci até agora é um resumo de uma meditação escrita pela Marilene, e depois, quando vocês receberem o PowerPoint, vocês vão ver aqui embaixo o endereço onde a meditação está publicada. Depois vocês podem ir a essa meditação, bem mais ampla do que eu ofereci aqui, e lá você tem algumas ideias e dicas para ampliar o que tem sido oferecido para vocês aqui nessa manhã. À luz do que nós estamos tratando aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 até o verso 12, 13, como nós podemos ser guiados a partir de agora no trato entre pais e filhos? Que recomendações nós podemos destacar como recomendações pastorais à luz do que Moisés relembrou ao povo às vésperas de entrar na terra da promessa? Eu elenquei aqui 10 pontos aqui que eu vou ler simplesmente aí, destacando um outro ponto aí para nós, que são aplicações que vêm dessa passagem que nós tratamos aqui de manhã. Primeira recomendação à luz da passagem bíblica que nós estamos meditando. Os pais devem ensinar os filhos a conhecer, amar e a servir a Deus. Antes, é preciso que os pais conheçam essa fé a fim de ensiná-la aos filhos. Essa é uma questão básica. A gente não tem como dar aquilo que nós não temos. Então, se você é pai, e se você entende que é obrigação sua tomar essas palavras que Moisés nos ordena e que devem estar em nosso coração para ensiná-las com persistência aos nossos filhos, nós precisamos conhecer a fé primeiro. A gente tem que ter uma relação de pacto, de aliança com esse Deus vivo, o Senhor Yahvé em primeiro lugar. Nós precisamos ser, para usar a linguagem do Novo Testamento, convertidos a esse Deus único, esse Deus verdadeiro,
que é o eu sou. Então, se nós somos de fato convertidos a esse Deus, se nós de fato amamos esse Deus, que é Senhor, com todo o nosso ser, a partir disso, então, nós somos chamados a também ensinar nossos filhos a amar, a servir e a conhecer esse Deus. E é do ensino que o filho recebe na infância que determina ou depende o seu futuro, não só nesse mundo, mas no mundo vindouro. O fim desse ensino da fé é não só que nossos filhos tenham vida virtuosa, vida santa nessa vida, mas também eles venham desfrutar da glória na eternidade. Os pais, então, devem ensinar essa fé em todo o tempo. Eu vou voltar a esse ponto já, mas se nós temos aqui, como primeira recomendação, que os pais devem ensinar os filhos a conhecer, amar e servir a Deus, isso deve ser feito em todo o tempo. O papel da igreja é auxiliar aqui. A obrigação primeira do ensino na fé é dos pais. Se você lembrar de Gênesis 1, a família precede a igreja. O papel da igreja é auxiliar. O papel dos pastores, nesse ponto aqui, é auxiliar. Para colocar de outra forma, os pais são os primeiros presbíteros dos filhos. Eles têm que entender que a prioridade deles maior, sobretudo, é ensinar a fé aos filhos em todo o tempo. E ensinar em todo o tempo aqui, eu não quero dizer que os pais têm que estar pregando todo o tempo aos seus filhos. Cada um sabe da sua agenda aqui. Nós não vivemos mais numa época confortável em que a gente podia dividir o nosso dia em blocos bem certinho. Então, de manhã nós vamos ter um culto doméstico com a família, depois os pais vão sair para o trabalho, ou um pai sai para o trabalho, a mãe fica. Não, hoje nós às vezes passamos mais tempo no trânsito do que com a família. Mas, de alguma forma, você vai precisar criar espaço para encontrar os seus filhos e, como o texto diz, ensinar essas palavras que Deus nos ordena com persistência aos filhos. Isso pode ser feito não só em algum tempo devocional, e aqui, para ser muito claro, o que está em jogo não é a quantidade de tempo devocional que você vai ter com seu filho, mas é a qualidade do tempo devocional que você vai ter com seu filho. Às vezes, um culto por semana já basta, mas, de outro lado, você vai ajudar o seu filho a ler bons livros, a ver bons filmes que destaquem esses valores eternos e vai ajudar seu filho a interpretar esses livros e filmes, que necessariamente não precisam ser cristãos, à luz da palavra sagrada que tem sido inculcada nos filhos desde cedo. Às vezes um passeio por uma igreja antiga, um passeio por uma paisagem bonita, pode ser ocasião de ajudar os seus filhos a interpretar uma bela construção, uma paisagem estonteante que tira o fôlego da gente, o degradê do verde, a partir do fato de que Deus é Criador e Deus merece culto e Deus merece ser adorado. Mais uma vez, a gente não precisa ficar pregando todo o tempo, abrindo a Bíblia todo o tempo para o filho, mas a gente pode ajudar os filhos a refletir o mundo a partir do culto que nós oferecemos a Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Segundo ponto, a gente deve priorizar a formação dos filhos na fé. Uma tentação que pais enfrentam, sobretudo pais que vieram de baixo e conseguiram agora uma vida estável depois de muita luta, é priorizar com os filhos a busca de uma carreira, de uma formação, de diplomas, etc. e tal. Mas a grande prioridade para os pais é a formação dos filhos na fé. De que adianta o filho ser um profissional de sucesso, ter diplomas, se ele está afastado do cristianismo e da fé cristã, se ele não adora o Senhor como o único Deus vivo e verdadeiro? A grande prioridade dos pais, e tudo mais está subordinado a isso, carreira, estudos, família, é a formação dos filhos na fé. Deve-se, então, cuidar dos filhos, e esse é um trabalho para a vida toda. Ou melhor, deve-se cuidar da fé dos filhos, e esse é um trabalho para a vida toda. Toda a vida dos pais tem que ser estruturada sobre o fato de que, sobretudo, os filhos devem ser levados a ter um encontro com Deus. Mais uma vez, tudo mais é subordinado. Aqui eu lembro de Branca de Castela, uma das grandes rainhas de França. Ela foi rainha consorte, inclusive, quando o seu famoso filho foi para as cruzadas, para a 8ª e para a 9ª cruzada. O seu famoso filho é o rei Luís IX de França.
foi canonizado pela Igreja Católica, tratado como santo. Ele foi um dos grandes reis de França. Só o dedo mindinho dele está sepultado em Saint-Denis, em Paris. Mas a rainha Branca de Castela dizia para o seu filho: meu filho, eu prefiro te ver morto no meu braço do que em estado de pecado. Esse tipo de anseio é que deve permear a paternidade, o nosso anseio por cuidar dos nossos filhos. O que é mais importante, nosso legado mais importante, não é dar carreira, não é dar diplomas para os filhos, mas levá-los à fé e levá-los a crescer na fé e orar, se possível, como Branca de Castela: meu filho, eu prefiro te ver morto no meu braço que se em estado de pecado. Ou como alguns reformadores oravam, que eles preferiam morrer a trazer desonra para Deus também na educação dos filhos. Então, educar na fé é o principal investimento que os pais podem trazer para os seus filhos. Tudo mais está subordinado a esse segundo princípio. Tudo mais que a gente tente fazer pelos nossos filhos está subordinado a esse princípio. Algumas vezes nós pais seremos tentados a reproduzir nos nossos filhos aquilo que nós gostaríamos que nós tivéssemos sido. Isso também vai ser um erro. Mais uma vez, até mesmo nossos sonhos para os nossos filhos têm que estar subordinados à prioridade da formação deles na fé. Eles têm que ser levados a crescer na fé. A gente prefere vê-los mortos do que em estado de pecado. Terceiro ponto, aqui a gente é chamado a ser modelo de fé para os nossos filhos. Quando os pais oram, os filhos aprendem a orar. Quando os pais leem as Escrituras, os filhos aprendem a importância da Bíblia. Os pais devem ser espelhos para seus filhos. E como esse ponto aqui é difícil para nós pais. Muitas vezes a gente é levado à ira, à falta de paciência, mas nós também devemos mostrar aos nossos filhos que nós os quebrantamos, que nós somos pecadores, carentes da graça divina, para que eles também aprendam a depender da graça divina, aprendam a depender de Deus em todo o tempo. Quarto ponto, a gente deve disciplinar os nossos filhos. E geralmente a gente pensa em disciplina como tapas e espancamentos ou alguma coisa desse gênero. Eu acho tão curioso que nossa geração tem pavor à disciplina, mas eu não me lembro de uma varada que eu tenha tomado que eu não tenha merecido. Às vezes minha mãe não sabia porque estava me batendo, mas eu sabia porque estava apanhando. Mas a disciplina nunca faz mal a ninguém, muito ao contrário. Nós somos chamados como pais a dar limites para os filhos. E você pode depois ver alguns textos bíblicos de Provérbios. A Escritura tem vários textos lembrando que nós somos chamados a dar limites, a impor limites para nossos filhos. Aqui é uma questão muito pessoal dos pais e os filhos. É necessário encontrar uma dinâmica entre ambos e junto com os filhos. Lembrando que algumas vezes os filhos são muito espertos, eles são exímios em jogar o pai contra a mãe contra o pai, eles são ótimos nisso, desde a mais pequena, mais tenra idade, uma prova do pecado original, mas é necessário a gente oferecer limites aos filhos, a fixar limites aos filhos. A Bíblia tem vários exemplos de famílias que foram simplesmente destruídas porque os pais não disciplinaram, não impuseram limites aos seus filhos. Talvez o caso mais chocante seja Eli, o grande juiz de Israel, foi juiz em Israel durante 40 anos, mas ele morreu completamente em desgraça familiar, porque ele não ofereceu limites aos seus 2 filhos sacerdotes. A morte dele chega a ser até patética, como registrado em 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Mas o mesmo se dá com Davi, outro rei, talvez o mais importante rei de Israel, o cabeça da família messiânica, é dele que procede Jesus. Mas quando a gente começa a ler sobre as histórias de Amon, Tamar, Absalão, como que Davi não conseguiu fazer disciplina em casa, e o desfecho terrível e melancólico da carreira dele por causa do fato de ele não disciplinar os seus filhos, a gente lembra que uma família não consegue ser minimamente estruturada se não houver limites impostos pelos pais, mas limites dados pela própria palavra sagrada. Uma tentação, mais uma vez, daqueles pais que vieram de um ambiente de pobreza, de exclusão social, é que se Deus dá graça a eles, eles conseguem ascender socialmente, eles agora, para proteger os seus filhos, eles querem dar aos filhos tudo
que eles não tiveram quando eram infantes. E esse vai ser um problema. Ao fazer isso, você também não está dando limites aos seus filhos. Você não está ensinando aos seus filhos que o que é de valor nesta vida é conquistado por meio de muita luta e muito sofrimento. Então, a gente tem que refrear a nossa tendência, a nossa tendência paternal, de poupar os filhos das vicissitudes e lutas que nós enfrentamos quando éramos mais novos. A gente, ao dar tudo que os filhos pedem, a gente não vai estar disciplinando-os como deveria. Quinto ponto, a gente deve tratar os filhos com respeito. E Efésios 6:4 vai lembrar que a gente não deve suscitar ira nos filhos. Eles são pessoas únicas, eles são dignos, eles são filhos do pacto. A graça é para nós, também para os nossos filhos e para quantos Deus chamar. Então a gente tem que tratá-los com respeito, a gente tem que respeitar as etapas de crescimento deles. Cada etapa tem seu conflito e suas necessidades, e a gente tem que notar que as formas de motivar e corrigir mudam com o amadurecimento. Se com o filho pequeno a gente pode usar vara, como diz o texto bíblico, pode usar alguma disciplina física para trazê-lo para o bom caminho, do outro lado isso é completamente impróprio com o adolescente, você vai envergonhá-lo, vai embaraçá-lo se usar disciplina física com ele. A forma de motivá-lo, de corrigi-lo vai ter que ser um pouco diferente. Cada etapa tem seus desafios, sobretudo a adolescência. Né? A gente esquece rapidamente que nós somos adolescentes, tivemos nossa fase de tentar encontrar o nosso caminho, de buscar aceitação, não na família, mas no grupo, muitas vezes priorizando o grupo e não a família. E aí, quando a gente lida com filhos adolescentes, nós vamos ser chamados a ter o máximo a paciência possível também com eles, lembrando que nós já passamos por essas mesmas fases aí. Um sexto ponto aqui, a gente precisa preparar os filhos para a vida. A gente tem que encorajar os filhos a serem independentes e se preparar para o dia dessa independência. Aqui, eu não tenho como fixar uma data ou um momento em que os nossos filhos vão encontrar sua independência. Esse é um ponto muito complicado do tempo presente. No mundo bíblico, no mundo da antiguidade clássica, seja hebreia, seja greco-romana, cedo os nossos adolescentes já tinham responsabilidade. Um rapaz com 15 anos de idade na sociedade romana já era pronto para um casamento, ele já seria negociado pela sua família para casamento com a moça de 13 anos. Quando a moça de 13 anos chegasse aos 15 anos e o rapaz aos 17 anos, eles eram formalmente casados. Em Israel se dava o mesmo. Lembra, eu falei isso semana passada, não havia a ideia de se casar por causa de romance ou paixão, amor. O casamento era um contrato entre famílias e essa era a visão da antiguidade. Então, com 15 anos, um rapaz já era tratado como homem, como adulto. Ele já tinha responsabilidades de adulto, ele já era dado em casamento, a moça com 13 anos já era dada em casamento, e aí com 15, 16 anos, ambos consumariam o seu casamento. O espantoso para a gente que essa noção de que com 15, 17 anos um rapaz era um homem, uma moça já era uma mulher, já não é tão longe da gente. Há 100 anos atrás, há 70 anos atrás, jovens de 17, 18 anos é que iam decidir a sorte do mundo. Eles decidiam os rumos da nossa existência no campo de batalha. Com 15, 16 anos, um rapaz já ansiava em sair de casa, procurar o seu próprio caminho e ter a sua própria casa, bancar os seus estudos, etc. e tal. Hoje tudo mudou. Em 70 anos, toda uma visão de amadurecimento e de rito de passagem mudou, por N razões que agora não vem ao caso. Mas agora, não raro, nós encontramos jovens de 20, 25, 30 anos ainda morando com os pais, o que não aconteceria uma geração atrás, há 20, 25 anos atrás. Então não há como aqui afixar um momento para o rito de passagem, mas, do outro lado, nós desde cedo podemos ajudar os nossos filhos a pensar em termos de independência, a pensar em termos de assumir a sua própria vida e dar um destino para a sua própria vida mais adiante. Mas, do outro lado, a gente também tem que ensinar para os nossos filhos que a vida é dura e ninguém vai bater tão forte como a vida, como diz o grande filósofo Rocky Balboa. Eu queria passar um trechinho do quinto filme da série. Só um minutinho só, esquece a continuação, ok? Para mim, o último filme é simplesmente perfeito. E aí eu vou retratar aqui um diálogo
que é muito legal esse diálogo, é um diálogo motivacional, mas é muito bacana até para você depois passar para o seu filho também e explicar como a vida é dura. A gente tem que preparar os nossos filhos para a vida. Vai lá, pode passar aí. Então vai lutar mesmo. Bom, começa a treinar amanhã. Ok. Eu fiz uns contatos. Posso ganhar algum dinheiro nisso. Publicidade. Com certeza, faça isso. Obrigado. De nada. Tchau. Você está nervoso com a luta? Tô assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Isso pode ser ensinado, obviamente, por meio de filmes, mas vale a pena, por exemplo, para os pais que têm meninos em casa, ler para eles, por exemplo, a história de Abraão, Moisés, Josué, Sansão, Samuel, Davi, Jesus, Paulo. Para os pais que têm meninas em casa, ler sobre a vida de Sara, Ana, Débora, Ruth e Noemi, Abigail, Uda, Esther, Maria, Priscila. E o meu ponto aqui é que você não deve ler essas histórias de forma moralista. Essa é a nossa tendência aqui. Mas é mostrar que cada um desses personagens, eles foram esmurrados pela vida, mas, e aí entra o sétimo ponto, eles descansaram na graça de Deus. De muitas formas, esses personagens masculinos e femininos aprenderam que o mundo, de fato, é um campo de batalha, não é um hotel. Mas
Se eles foram preparados para enfrentar o mundo, eles enfrentaram o mundo porque eles dependiam da graça divina. Os pais dependem da graça, os filhos também dependem da graça. Os pais dependem da graça e ensinam para os seus filhos que no final é só Deus que pode ajudar a gente a levantar de novo e aguentar as pancadas, as burdoadas da vida e continuar seguindo adiante nesse mundo que de fato é um mundo de luta e de dor, como diz o Salmo, um vale da sombra da morte. E você também pode ensinar isso por meio de livros clássicos, por exemplo, já cedo lendo para os seus pequenos Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia. Você pode ensinar isso por meio de filmes que destaquem valores, sobretudo esse valor da coragem frente ao mundo. E a coragem que vem de Deus, por exemplo, é o Cid, que eu já tenho recomendado para vocês. Eu lembro ainda pequeno, talvez uns 9 ou 10 anos de idade, como é que aquela cena final do filme me impactou. E eu não vou falar mais para não dar spoiler. Esquece os filmes atuais de Rei Arthur, são todos muito ruins. A história toda gira em torno da vitória do cristianismo sobre os cultos saxões. Se você quiser, volta a um filme clássico antigo, de 1953, chamado Os Cavaleiros da Tábua Redonda, que você pode também ensinar aos seus pequenos, tanto para rapazes como para as moças, tanto para os meninos como para as meninas, essa coragem que é dada por Deus que conquista aquilo que nos é colocado como empecilho. 8º ponto. Os pais têm o dever, o direito de educar os filhos. E aqui não se trata de um direito dado pelo Estado. Essa é a mentalidade que permeia hoje a nossa cultura. Mais uma vez, se nós somos cristãos, se nós recebemos essa palavra como palavra de Deus único, então essa palavra que interpreta também o mundo. A palavra ensina que a família precede o Estado, a família vem antes do Estado. A família é uma instituição mais importante do que o próprio Estado. Então, o que ocorre é que os pais delegam ao Estado a educação dos filhos, mas se essa educação é deficitária ou ideologizada, é contra a fé, os pais podem tirar tal delegação a qualquer momento. Eu não tenho como desenvolver o ponto aqui. A melhor forma de ajudar pais e filhos a ter discernimento quanto a uma educação que conflita com a palavra sagrada é lendo esse clássico do George Orwell, Revolução dos Bichos. Foi escrito aí na final da década de 40. É impressionante como ele antecipa, lendo o comunismo por uma ótica bem crítica, todos os experimentos totalitários do século XX. Uma passagem brilhante aqui é quando os cãezinhos são raptados da cadelinha mãe. E como esses cãezinhos tirados do âmbito familiar se tornam os soldados mais virulentos dos porcos que dominam toda a granja dos bichos. Então eu recomendo bastante que você leia, você pai leia, e depois leia com seus filhos esse livro que é clássico, Revolução dos Bichos. Então, a educação primeira, o dever, um dos deveres dos pais é educar os filhos e supervisionar o tipo de educação que eles têm recebido do Estado. E quando essa educação é deficitária, contrária à fé cristã, os pais têm o direito de tomar outros caminhos, seja buscando uma escola cristã de fato, ou até partindo para a educação doméstica também. 9º e penúltimo ponto, os pais devem amar os filhos incondicionalmente. E ser pai é experimentar mais ou menos o que Deus experimenta pela gente, ou Deus experimenta na sua relação com a gente. Nós, mesmo justificados, mesmo adotados, mesmo regenerados, continuamos pecando, mesmo com o grande amor que Deus tem pela gente. E Deus continua derramando graça, favor e perdão sobre nós. A gente tem que demonstrar esse tipo de amor pelos filhos, mostrar esse amor por palavras, por gestos, permanentemente. Essa certeza de que os pais os amam vai ajudá-los a crescer e vencer. Por fim, e aqui eu concluo, os pais também são chamados a orar por seus filhos. Antes de falar de Deus para os nossos filhos, a gente precisa falar dos nossos filhos para com Deus. A gente os entrega em oração dia após dia. E aí eu concluo lendo Deuteronômio 6, 12 a 13. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor, Yahvé, o Eu Sou, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude nessa tarefa tão dura, mas também tão recompensadora de ter filhos e educá-los nos caminhos do único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Eu Sou.